Capítulo 1. A traição. Não conseguia acreditar na cena que estava diante dos meus olhos. Pedro, meu noivo, e Paloma, a vizinha dele, estavam nus e se beijando na cama do quarto dele. Eu queria gritar com ele e perguntar por que ele estava fazendo aquilo, mas minha voz não saía e minha visão foi ficando escura, até que não vi mais nada. Capítulo 2. A história de Pedro e Camila. No vídeo de hoje vocês vão conhecer a história de Camila, uma jovem que foi traída pelo noivo e ao ver a cena da traição acabou desmaiando. Camila e Pedro se conheceram no curso de Direito. Ambos estavam no primeiro período e quando se viram logo se interessaram um pelo outro. A partir dali não se desgrudaram mais, e pouco tempo depois começaram a namorar. Os dois se davam muito bem e a relação deles estava cada vez mais forte. Eles faziam planos juntos para o futuro e trabalhavam para que esses planos pudessem se realizar. Ambos estudavam e trabalhavam, mas sempre encontravam tempo para curtir um momento só deles. Com o término da faculdade, eles decidiram ficar noivos e planejavam se casar e começar uma família assim que a carreira de advogado deles se estabilizasse. Tudo corria como planejado. Eles haviam se formado há um ano, passaram na prova da OAB. Estavam noivos há 6 meses e trabalhavam em escritórios de renome na cidade onde moravam. Camila achava que tinha uma vida quase perfeita. Ela tinha um bom emprego, um noivo carinhoso e que a amava muito, mas tudo isso mudou naquele fatídico dia e ela viu sua vida virar de ponta cabeça. Agora ela precisava repensar sua vida e tudo que havia planejado. A traição partiu o coração dela e ela precisava decidir qual rumo sua vida com Pedro tomaria a partir dali. Capítulo 3. Depois da traição. Quando acordei minha cabeça estava dolorida e por um instante pensei que tudo não passava de um sonho, mas ao ver Pedro e Paloma sentados no sofá em frente ao que eu estava, percebi que o que vi não foi um sonho e que ele havia me traído com ela. A única palavra que consegui pronunciar foi por quê, e quando ela saiu, vi que ele parecia não saber como me responder. Paloma, por outro lado, não parava de sorrir e me disse que os dois se amavam e que queriam ficar juntos, mas que ele não sabia como me dizer isso, mas que foi bom eu ter visto tudo porque assim o problema seria resolvido de uma vez. Pedro ficou pálido e muito bravo com as palavras dela. A partir dali ele começou a se desculpar comigo e me disse que nada do que ela disse era verdade. Que ele me amava e que o que aconteceu entre os dois foi um erro. Que ele jamais pensou em ficar com ela e que aquilo nunca mais iria acontecer. Paloma perdeu o controle de suas emoções quando ouviu as palavras dele, e começou a fazer um escândalo. Ela gritava a plenos pulmões que ele era um mentiroso, que ele havia prometido me largar para ficar com ela, que ela o amava muito e que ele não ia conseguir se livrar dela. Os dois começaram a brigar na minha frente e isso me deixou ainda mais chateada do que eu estava. Eu conhecia Pedro há 6 anos e nunca imaginei que ele me trairia, ainda mais com uma pessoa como Paloma que era visivelmente desequilibrada, mas a realidade diante de meus olhos me mostrava que ao contrário do que eu pensava, eu não o conhecia nem um pouco. Eu não queria mais ver nem ouvir nenhum dos dois. Eu precisava de um tempo para pensar no que fazer com minha vida a partir dali. Capítulo 4. O pedido de desculpas de Pedro. Quando me levantei para sair, Pedro viu e veio atrás de mim. Disse a ele que precisava de um tempo para pensar em tudo aquilo e que depois conversávamos. Ele não queria entender, mas no fim acabou me deixando sair do apartamento. Nós morávamos em apartamentos diferentes. Ele morava em uma república masculina e eu em uma feminina. Estávamos pensando em morar juntos, mas pelo que parecia, isso não iria acontecer. Naquela noite eu não consegui dormir. Minha cabeça doía muito e eu não conseguia parar de pensar na cena que vi de Pedro e Paloma. Eu o amava muito. A traição dele doeu demais e eu não conseguia parar de chorar, mas eu precisava entender por que ele havia feito aquilo. Se ele não me amava mais, era só ter me dito e a gente terminava a nossa relação. Ele não precisava ter me traído. A noite foi longa e quando o dia amanheceu eu tomei um banho e decidi marcar um encontro com Pedro para que pudéssemos conversar sobre o que havia acontecido. O encontro foi em um café que costumávamos ir, e quando cheguei lá ele já estava me esperando. Ele parecia abatido e seus olhos estavam inchados e vermelhos.
parecia que ele também não havia tido uma noite muito fácil. Meu coração doeu de ver ele naquele estado, mas eu não podia esquecer o motivo de eu estar ali, então disse a ele que ele podia se explicar. Ele me disse que aquela era a segunda vez que ele ficava com a Paloma. A primeira foi na semana passada quando ele foi a uma festa de aniversário de um amigo dele e chegou bêbado em casa, e ela se ofereceu para abrir a porta para ele e acabou entrando no apartamento. Rolou um clima entre eles e eles acabaram dormindo juntos. No outro dia, quando ele acordou, ela não estava mais no apartamento e ele não a viu mais até a noite anterior, quando ela apareceu e disse que se ele não dormisse com ela naquela noite, ela iria me contar sobre a outra noite. Então ele me disse que cedeu porque ficou com medo de me perder. Disse que pensou em me contar no dia seguinte a primeira noite que ficou com ela, mas não sabia como fazer isso, e acabou enrolando. Disse que se arrependeu muito de não ter feito o que planejava porque se tivesse me contado desde o início, não teria dado chance a Paloma de fazer chantagem com ele e a noite de ontem não teria acontecido. Ele me pediu perdão e disse que me amava e que não queria me perder. Que eu era a mulher da vida dele e que sem mim não existiria mais razão para ele viver. Capítulo 5. Pensando no que fazer. Eu amava muito o Pedro e uma parte de mim queria muito que o que ele estava dizendo fosse verdade, mas eu não conseguia parar de pensar no jeito que ele beijava a Paloma naquela noite. Não parecia que ele estava fazendo aquilo contra sua vontade e isso era totalmente diferente do que ele estava me dizendo. Eu não sabia se podia confiar nele e precisava pensar sobre aquilo, então disse a ele que precisava ficar sozinha para pensar e assim que soubesse o que fazer eu o procuraria. Aquele dia foi horrível. Cenas minhas e de Pedro passavam o tempo todo pela minha cabeça, assim como a cena dele e Paloma se beijando. Eu não sabia o que fazer. Queria acreditar nele, mas algo me dizia que ele não estava sendo sincero comigo. Capítulo 6. Conselhos de uma amiga. No outro dia cheguei cedo ao trabalho. Precisava ocupar minha cabeça com alguma coisa e investir no meu futuro era a melhor opção. Desde ontem após nossa conversa, Pedro não parava de me ligar e mandar mensagem. Ele chegou a ir ao meu apartamento, mas eu disse ao porteiro para não deixar que ele subisse. Aquela situação estava me sufocando e eu precisava conversar com alguém, e para minha sorte uma das minhas colegas do escritório me chamou para almoçar e eu acabei desabafando com ela. Contei tudo o que aconteceu e para minha surpresa, ela havia passado por uma experiência parecida. Ela me disse que o marido dela a havia traído e que ela decidiu perdoar a traição dele e continuar com ele. Pouco tempo depois ele repetiu novamente o erro e ela sofreu muito, mas ali ela percebeu que ele não a amava. Doeu muito, mas ela decidiu terminar o casamento e seguir em frente. Não foi fácil, mas foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado. Foi muito bom conversar com ela e depois do trabalho eu resolvi que era hora de decidir meu futuro com Pedro. Então liguei para ele e marquei um encontro na mesma cafeteria do dia anterior. Capítulo 7. Uma decisão difícil. Quando cheguei à cafeteria, Pedro me aguardava com um buquê de rosas vermelhas na mão. Se fosse há 2 dias eu teria chorado com aquela cena, mas naquele momento eu não senti nada. Após pensar muito, decidi que perdoaria Pedro, mas que não havia mais futuro para nós dois porque apesar de ele dizer que me amava, eu sabia que isso não era verdade. Quem ama não trai porque respeita o seu parceiro. Se ele tivesse me contado logo após a primeira vez que ficou com Paloma, eu poderia pensar diferente agora, mas ao invés de me contar ele preferiu me trair novamente e isso acabou com a confiança que eu tinha nele. No fim ele não me respeitava e eu não conseguia mais confiar nele. Respeito e confiança são a base de qualquer relacionamento e no nosso não existia mais nenhum dos dois. Estava doendo muito porque eu amava muito aquele homem, mas eu precisava me amar mais e isso significava que eu não poderia me condenar a um relacionamento onde eu com certeza sofreria muito ao lado de um homem que não me respeitava e já havia me traído 2 vezes. Isso se ele disse realmente a verdade. Enfim, essa é a minha história e o que eu aprendi com ela é a ter amor próprio e nunca permitir que as pessoas me desrespeitem. Eu não desisti do amor, mas depois do que aconteceu comigo, eu aprendi que a pessoa que realmente ama outra, nunca irá trair o relacionamento que os dois têm, e eu espero que um dia eu encontre alguém assim. Pessoal, chegamos ao fim desse vídeo e se você gostou,
se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima, pessoal!